Olá, meninos. Vocês vão desculpando aí minha voz, mas eu tô meio rouca. Essa semana foram muitas aulas e aí ficou desse jeito. É, Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre as células mais importantes para a aprendizagem, né? São as células do nosso cérebro, né? E o sistema nervoso ele coordena todas as atividades do organismo. Fazendo uma integração, né, entre o que a gente sente, as respostas motoras, né, enfim. E isso só acontece graças a essas células nervosas, que são os neurônios, né? E assim, compreender como que a aprendizagem se dá no cérebro passa, né, perpassa pelo entendimento de como esses neurônios funcionam, né? Quais são as características bioquímicas, né? Como que funcionam as sinapses, os circuitos, né? Entre eles. Então, é importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre isso. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o cérebro, né? E o cérebro, ele é um órgão individual. Cada um tem o seu, cada um funciona de um jeito, né? Cada um percebe as coisas de um jeito e ele é responsável pela cognição, pela memória, pelas tarefas, né, intelectuais, decisões, escolhas. Então é algo que se desenvolve de forma bastante individual, né? E aí uma parte do nosso cérebro é chamado de cérebro social, né, que é responsável pelas relações com o meio, com a cultura, com o outro, né, a sociedade, os conflitos, e tudo isso precisa estar em harmonia, né? É, esse cérebro social depende do cérebro individual, né? Do órgão individual, e ele está representado nas regiões da parte frontal. Lembra que a gente falou na aula passada? Né? O cérebro frontal ali, porque essa parte é onde a gente tem a atenção, as habilidades, nas atitudes positivas, na personalidade, ok? E na parte parietal, que é a parte mais superior, né, do cérebro, a gente tem o que a gente chama de cérebro motor, que é responsável pelos movimentos do corpo mesmo. O nosso cérebro possui muitas células, né? Quase 1 trilhão de células aí entre nervosas e gliais. As nervosas, né, que vão fazer essa comunicação entre as informações, né, que são os neurônios, e as gliais, que elas servem meio que para nutrir as células nervosas, né? A maioria das células do cérebro são essas gliais, né? Elas atuam como filtro para evitar que substâncias daninhas entrem nos neurônios, né? Elas mantêm o equilíbrio, né, e fazem o neurônio funcionar bem, né? São nutridos por essas gliais. Aí eu achei essa tirinha aí falando assim, né? Uma célula glial. Por que que ninguém conversa comigo? Por que que ninguém fala de mim, né? A neurônio, porque você não faz nada. É por isso. Aí ela, leia essa página, você vai ver a minha importância, né? Mais ou menos isso. Aqui tem um desenho, né, do neurônio. A gente vai falar das partes dele, mas o neurônio, eles são células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do meio, né? Tanto interno quanto externo, tanto coisas que acontecem dentro da gente para se expressarem, quanto coisas que nós recebemos de fora para que o nosso corpo receba, né? E ele possibilita que o organismo mantenha um equilíbrio, né? O nosso corpo, ele funciona com um equilíbrio, né? E isso é proporcionado por essas células. A resposta emitida pelos neurônios assemelha-se, costumo falar, né, que assemelha-se a uma corrente elétrica que é transmitida ao longo de um fio condutor, por exemplo, né? Uma vez que você excita, uma vez que você promove o estímulo da excitação, os neurônios transmitem essa onda de excitação, né, chamada de impulso nervoso, por toda a sua extensão, em grande velocidade enorme,
e num curto espaço de tempo. Então aqui, né, na figura do neurônio, os dendritos, que são essas partezinhas aqui, né? A gente tem esse corpo, que é o axônio, né? Essa parte mais fina, né, que é o axônio. Esse corpo celular e os dendritos que ficam, que captam mensagens enviadas de uma célula para outra, né? São prolongamentos geralmente muito ramificados e que atuam como receptores de estímulos, funcionando, portanto, como se fossem antenas do neurônio. Os axônios, que são essa região aqui, são prolongamentos longos, né, que atuam como condutores dos impulsos nervosos. O corpo celular é o local onde o axônio entra em contato com outros neurônios. Então, a informação ela vai passar por aqui, né? Então, esse é o local onde o axônio entra em contato com outros neurônios ou outras células e passa a informação através do impulso nervoso para eles. A região de passagem do impulso nervoso, né, entre um neurônio e o outro neurônio, a gente chama de sinapse, né? Que aí nós vamos passar várias substâncias químicas de um neurônio para o outro neurônio por essas sinapses. Cada neurônio tem um potencial para fazer em torno de 60 mil sinapses, 60 mil trocas de substâncias, né? Cada sinapse pode receber até 100 mil impulsos por segundo, o que dá uma ideia da complexidade dessa estrutura que é o cérebro. Por isso que o cérebro é tão individual, por isso que um cérebro não é igual ao outro, né? Então fica fácil entender porque não há dois cérebros absolutamente iguais, nem do ponto de vista neuroanatômico, né? Ponto de vista do órgão mesmo, nem do ponto de vista neurofuncional, do funcionamento desse cérebro. A membrana celular, né, do neurônio, ela é constituída de uma dupla camada de lipídios com uma camada de proteínas, né? Então, nós temos aí essa composição de forma geral. E a membrana delimita cada neurônio, né? Essa membrana de lipídios e proteínas vai fazer com que eu tenha a separação entre um neurônio e o outro neurônio. E ela exerce uma importante função de manter a diferença dos íons, né, que você tem dentro da célula, que você tem fora da célula. E, consequentemente, a diferença de carga elétrica dentro e fora da célula, né? Cada neurônio se comporta como se fosse uma bateria, né? Então, ocorre muita eletroquímica entre os neurônios, tá? De tal forma que as diferentes cargas elétricas por conta desses íons são mantidas dentro e fora da célula. Se na região intracelular, normalmente a região intracelular ela é negativa e a parte de fora é positiva, tá? E aí quando se recebe um impulso, uma informação, isso provoca uma diferença de potencial aí entre essas regiões e ocorre a transmissão o caminhar, vamos dizer assim, dessa mudança de íons e isso que vai levar à informação, né? Porque isso vai caminhar dentro desse neurônio, vai ser mandado para o outro neurônio e assim sucessivamente. Quando esse impulso passa, a gente diz que a gente tem uma bomba de potássio e sódio. É mais ou menos assim, a gente bombeia ativamente o sódio para fora do neurônio, enquanto que o potássio é bombeado para dentro, né? Esse bombeamento ele não é igual, vamos dizer assim, né? Por isso que eu tenho essa diferença de potencial. Para cada 3 íons sódio bombeado, né, para o líquido extracelular para fora, apenas 2 íons de potássio são bombeados para o líquido intracelular, para dentro. Então eu promovo esse movimento à medida que o impulso vai passando por esse neurônio, né? Pelo axônio desse neurônio. Então, olha só, o nosso cérebro é formado por aproximadamente 80 milhões de baterias. Lembra que eu falei que ocorre um monte de reações eletroquímicas, né? Como se nós tivéssemos
80 bilhões de baterias, algumas conectadas em série, outras em paralelo, né? Se toda a energia dessas baterias fosse somada, nós teríamos aí algo suficiente para acender uma lâmpada de 4 volts, tá? Ao mesmo tempo, né? Se todas essas baterias, mini baterias, fossem aí somadas, nós poderíamos ligar uma lâmpada de 4 volts. Nessa imagem a gente tem um neurônio, outro neurônio, né? Aqui os dendritos, que são essas ramificações, aqui o corpo celular, onde ficam as organelas, e aqui o axônio, né? Então, o impulso vai vindo e vai passando de uma por outra. É esse espaço aqui aqui tem um neurônio, né? E aqui tem um outro neurônio. Esse espaço aqui, né, a conexão entre os dois neurônios é a sinapse. E ela ocorre com a ajuda de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Sinapses elas podem ser químicas, elétricas ou mistas, né? Normalmente você tem aqui o finalzinho de um neurônio, né, transmitindo informação para o axônio do outro neurônio, o começo do outro neurônio, e esse espaço aqui que existe entre eles vai ser transportado às substâncias que a gente chama de neurotransmissores, né, que são substâncias químicas, e aqui ocorre a sinapse, né, a sinapse química, né. Os neurônios se comunicam através dos neurotransmissores. Às vezes, as membranas estão coladas, então a informação passa diretamente de um neurônio para outro. A gente chama de sinapse elétrica, e às vezes ela é mista, né? Ela acontece das duas formas. Mas normalmente, assim, via de regra, a transmissão sináptica no sistema nervoso humano adulto, né, maduro, vamos dizer assim, que funciona bem, é do tipo química. As membranas pré e pós-sináptica, a que está informando e a que está recebendo, são separadas por uma fenda de largura mais ou menos aí entre 20 e 50 nanômetros, que é a fenda sináptica, esse espaço, né? A passagem do impulso nervoso nessa região é feita por essas substâncias chamadas neurotransmissores, que são liberados nessa fenda sináptica. O terminal do axônio contém dúzias e dúzias de pequenas vesículas, membranas esféricas, que aqui eu estou até representando, né? Essas membraninhas aqui esféricas, que armazenam os neurotransmissores, né? São as vesículas sinápticas. E a membrana da próxima célula, que são os dendritos, né? A membrana dendrítica, relacionada com as sinapses, que vai receber as informações, apresenta moléculas de proteínas que vão receber, que vão fazer interações químicas, né, com esses neurotransmissores que vão chegar aí da fenda sináptica, que são os receptores. Muito lindo isso. Acho muito legal, assim, que ocorrem essas reações químicas, né, entre essas células. E aí o legal é o seguinte, o impulso está vindo pelo axônio, né, de um neurônio. Aí ele vai para o dendrito do outro neurônio, né? Mas enquanto ele está vindo como um impulso elétrico, impulso nervoso, na hora da sinapse, esse impulso ele é transformado, ele é convertido, né, em um sinal químico. Atravessa a fenda sináptica, passa para o próximo neurônio, na parte dos dendritos do próximo neurônio, e lá nos dendritos do próximo neurônio, esse sinal químico é convertido novamente em sinal elétrico, caminha pelo axônio do novo neurônio e assim vai. Então a gente tem uma conversão sempre de sinal elétrico, né, de impulso nervoso, para um sinal químico, né, uma transformação química, e essa transformação química ocorre na sinapse. E aí, quando ele entra no neurônio, no novo neurônio, no dendrito do novo neurônio, ele é convertido novamente em impulso nervoso e assim vai. Então aqui, ó, tem um neurotransmissor, né, o axônio dele, ele vai mandando, vem vindo um impulso nervoso e ele quer transmitir a informação para o outro neurônio.
Só que esse impulso nervoso ele é convertido em um sinal químico, né, que é onde ocorre as sinapses. Lá no finalzinho desse axônio, eu tenho o que a gente chama de as vesículas, né, do pré-sináptico, as vesículas cheias de neurotransmissores que serão transmitidas para o próximo, para os dendritos do próximo neurônio, né? Então, o dendrito do próximo neurônio tem uma regiãozinha que vai fazer conexão com esses neurotransmissores, é perfeita essa conexão. E aí eu vou ter uma entrada do sódio, lembra que eu falei lá atrás, né? O sódio entra para dentro do neurotransmissor, né? Então, o impulso nervoso passa pela sinapse através de neurotransmissores que promovem a entrada do sódio no neurônio, provocando uma inversão de carga, né? Aí o potássio sai, o sódio entra, o potássio sai, a gente tem aquela bomba de sódio e potássio, e aí isso transforma numa diferença de potencial, que é um impulso, né? Uma carga elétrica que consegue atravessar o neurônio e isso se repete para o próximo neurônio e assim por diante. E aí, voltando um pouquinho para esse slide aqui, a sinapse elétrica está mais relacionada ao processo do desenvolvimento neuropsicomotor, ao passo que a química, a sinapse química, ela está mais relacionada com o aprendizado em si, tá bom? Aí isso aqui é importante. Os neurotransmissores transportam memórias, pensamentos, impulsos elétricos através de membranas, através de aberturas, através desse espaço, dessa fenda sináptica, né, entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio, né? Vai vir no pulso elétrico, como eu falei para vocês, isso transforma numa informação química, e depois dessa transformação química se transforma novamente no impulso nervoso, né? E a sua falta desses neurotransmissores, ou falta ou excesso, podem produzir problemas de comportamento. Às vezes, a pessoa tem excesso de um neurotransmissor, tem falta de um neurotransmissor, e isso vai influenciar no humor, porque mexe com as emoções, isso vai influenciar na capacidade de memorização, de aprendizado, consequentemente, né? Então, muitas vezes, a pessoa é diagnosticada, vai procurar um especialista, né? E aí ela descobre que tem falta de um determinado neurotransmissor e quando repõe esse neurotransmissor, quando ela toma um remédio, melhora o humor ou melhora o aprendizado, por isso, porque você mexe quimicamente nessa quantidade de neurotransmissor que a pessoa às vezes ou produz em excesso ou ela produz pouco. E nós vamos falar agora de algumas substâncias importantes para o funcionamento do cérebro, tá, gente? A endorfina, a primeira delas, tem a sua forma estrutural aí, né? Composto orgânico. É uma substância natural, a gente chama de neurohormônio, produzida pelo cérebro, lá na glândula hipófise. E sua denominação se origina da palavra endo, interna, morfina, analgésico. E ela é responsável pelo bem-estar e o prazer, né? E reduz a nossa percepção de estresse e dor. Mantém o cérebro aguçado. Certos tipos de endorfina são altamente benéficos para a cognição, estimulando a criatividade, a inspiração e a motivação. Às vezes você está com dor de cabeça, mas por algum motivo você produziu endorfina. Então, momentaneamente, por exemplo, você para de sentir aquela dor, tá? A produção dela, assim, ajuda muito quando a gente possui dieta balanceada, né? Rindo, quando a gente aprende algo novo, quando a gente se conecta com outras pessoas, quando a gente passa mais tempo na natureza, né? Quando a gente deixa de beber muito álcool, muito cafeína, a gente acaba estimulando essa produção. Essa daí é a acetilcolina, que foi o primeiro neurotransmissor descoberto. Ele é produzido no sistema nervoso e central e periférico. E ele está relacionado diretamente
ao aprendizado, à memória, ao sono. Então, ela é uma molécula simples, né, produzida no citoplasma das terminações nervosas, né, no citoplasma das partes mais ramificadas, né, das terminações nervosas, das células nervosas. E, como eu disse, ela auxilia na cognição, né, no aprendizado e na memória do cérebro. Ela facilita a comunicação das células cerebrais, né, entre as células cerebrais, entre as células. Então, ela é o topo da memória e do pensamento. Que na maioria das vezes, né, quando a pessoa tem deficiência dessa substância, acaba que a pessoa tem o que a gente chama de memória fraca, né? Memória fraca, ela não consegue reter muito aquilo que ela estuda, possivelmente é falta de acetilcolina. Essa é uma molécula simples também, né? Só que é da noradrenalina, que é um hormônio e também um neurotransmissor do sistema nervoso, tá? Essa molécula também é extremamente importante na aprendizagem, né? Porque ela transfere as memórias que estão temporariamente armazenadas no centro de memória, que é lá no hipocampo, a gente viu no vídeo anterior, que fica lá no centro, né, do cérebro, e ele traz essa memória que ficou armazenada, né, temporariamente lá para o córtex cerebral, que é aquela parte mais cinzenta e mais externa do cérebro, né, onde ela se torna permanente. Age em áreas do cérebro relacionadas à concentração e memória de longo prazo. Ela promove essa memória de longo prazo justamente porque ela traz aquilo que ficou guardado temporariamente para a parte onde ela vai ficar guardada a longo prazo, tá? Aumentando o seu desempenho. A pessoa torna-se mais atenta ao que está acontecendo ao seu redor. Então, é interessante, gente, porque se a pessoa tem pouca noradrenalina, ou produz pouca noradrenalina, ela acaba tendo dificuldade de armazenar informações ou manter essas memórias de longo prazo, né? Ou reter o conhecimento. Porque aí às vezes ela estuda, temporariamente ela sabe, aprendeu, mas ela não mantém aquela informação, ela tem dificuldade de manter aquela informação. Essa aí é a estrutura da dopamina, né? Que é também um neurotransmissor, né? Um mensageiro químico que atua no sistema nervoso, né? E ele tem diversas funções, assim, né? Mas está relacionado com a regulação de algumas emoções e é capaz de aliviar, por exemplo, a dor. Atua no controle do movimento, da memória também, na sensação de prazer, né? E, por exemplo, na doença de Parkinson, acontece devido à degeneração de neurônios, desses neurônios. E a esquizofrenia é uma patologia causada pelo excesso de dopamina liberada no terminal pós-sináptico. E a última substância que nós vamos falar, existem várias outras, né? A última que nós vamos falar é a serotonina. Ela proporciona o bem-estar, contribuindo para o sono e, de quebra, controla também a dor. Melhora a nossa capacidade de memória e tem efeito nas interações sociais do indivíduo. A serotonina, sim, vamos dizer, a maior importância dela está relacionada às interações sociais do indivíduo. Quando uma pessoa está interagindo ou com animais ou com outros seres vivos, ela libera uma boa quantidade de serotonina nos neurônios, né? Afetando na sua capacidade de comportamento e também na capacidade de aprendizagem, tá? Ela sente-se bem quando ela está em contato com outras pessoas. Então, às vezes a falta de serotonina ela vai influenciar ali naquela capacidade da pessoa de gostar de estar com outras pessoas. E aí eu trouxe esse conceito de aprendizagem que eu gosto bastante do Rebolo, que fala assim, ó, a aprendizagem é um processo que se cumpre no sistema nervoso central, em que se produzem modificações mais ou menos permanentes, que se traduzem por uma modificação funcional ou conductual, que permite maior adaptação do indivíduo ao seu meio, né? Quando a gente aprende, a gente vai se adaptando melhor ao meio
né? E a aprendizagem ela não é permanente, né? 100% permanente. A gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas e mudando o nosso cérebro o tempo inteiro. E assim, o homem sempre teve interesse em entender como que o indivíduo aprendia, né? Então, por exemplo, os egípcios, eles guardavam em vasos as vísceras e jogavam o cérebro fora, porque eles achavam que a aprendizagem estava relacionada às vísceras, né? Os assírios, eles acreditavam que o centro do pensamento estava no fígado. Já para Aristóteles, o cérebro só servia para resfriar o sangue e definia como o homem como um animal social. Até que Hipócrates surge com a demonstração de que o cérebro se dividia em dois hemisférios e que neles estavam todas as funções biológicas e da mente. Então, assim, por definição, a aprendizagem ele é o ato de tomar conhecimento, a ação de aprender. Durante esse aprender, muitos fatores estão envolvidos. Às vezes diretamente, às vezes não, às vezes indiretamente. Do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem ocorre quando um determinado estímulo ativa a área cortical do cérebro, provocando alterações. Aquela parte externa do cérebro é onde, se você aprendeu alguma coisa, significa que isso está gravado na parte, nessa parte externa do seu cérebro, tá? Provocando alterações que também ocorrem em outras áreas. Isso ocorre em virtude da existência de um grande número de vias de associações, precisamente organizadas, atuando nas duas direções do cérebro, no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo. Essas vias podem ser muito curtas, ligando áreas vizinhas, né, que trafegam de um lado para o outro lado, sem sair da substância cinzenta. Outras podem constituir feixes longos e trafegam pela substância branca para conectar, né, uma região, um lobo, com o outro, né? Quando tais atividades são conduzidas de um hemisfério para o outro, existem feixes responsáveis por essa condução, né? Que a gente estudou também no vídeo, na aula passada, que é o corpo caloso. O corpo caloso é o mais importante, né? Que promove a conexão entre um hemisfério e o outro hemisfério. O importante é que a aprendizagem se dá no cérebro todo, né? Mas ela fica mais bem fixada na parte externa. Um termo muito importante é a plasticidade cerebral, né? A capacidade do nosso cérebro de aprender, né? Às vezes a pessoa, sei lá, teve um acidente, um AVC, alguma coisa, ela perdeu uma parte do cérebro. E aí, temporariamente, ela perde um determinado movimento. Ou deixa de aprender, tem dificuldade de aprender. O próprio cérebro, pela plasticidade, ele se readapta e ele cria novos caminhos para a aprendizagem, né? Então, ó, refere-se à capacidade que o cérebro tem de mudar ao longo da vida. É a capacidade adaptativa do sistema nervoso central. É a habilidade para modificar a organização estrutural e funcional em resposta às experiências, os estímulos, né, ambientais. O cérebro humano tem a incrível competência para se autorreorganizar por meio de novas conexões entre os neurônios, né? Como eu disse, às vezes a pessoa perde um pedaço do cérebro ou tem um pedaço do cérebro danificado, mas ele tem essa capacidade de se reorganizar. Isso é a plasticidade, para poder continuar aprendendo, né? Nós temos dois grandes tipos de inteligência, que é a racional e a emocional. A racional, ela utiliza a lógica e o pensamento coordenado para tomar decisões. Cada vez que temos um determinado problema, usamos nosso conhecimento ou as nossas experiências de vida, procurando uma solução adequada para aquele problema.
A emocional é uma herança genética que possuímos para oferecer uma reação instantânea a qualquer ameaça que assim for entendida ou pressentida pelo indivíduo, baseada nos nossos instintos mais primários. Então, a emocional é aquilo que a gente carrega, né, que veio dos nossos ancestrais por instinto, tá? Vou passar um videozinho para vocês que mostra a ação do reacional e do racional e do emocional. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great, I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that. You done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Airborne cheesehead here. You ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, dinner's here! Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Whoa. Dinner is served. Oh my god, are you okay? I'm fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Olay, spin move, aloo. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Whoa, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? Mm-hmm.
So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Então, né, engraçadinho o vídeo. Essas duas formas de inteligência, né, a racional e a emocional, ela completa o ser humano e deve existir um equilíbrio, né, entre elas. Você não pode ser nem muito mais emocional do que racional, nem muito mais racional do que emocional, né? Uma fornece a reação instintiva e rápida, que é emocional, e a outra nos conduz à racionalização da solução ou atitude a ser tomada, né? O racional. Cara, o que eu vou fazer aqui agora que eu estou nessa situação? Para que tenhamos as melhores condições de acompanhar esse desenvolvimento acelerado dos novos tempos, né, que a gente vive, a gente tem que treinar o nosso cérebro para uma sinergia, né, entre essas duas inteligências, né? A gente tem que treinar isso, para que a gente tenha um maior proveito entre os sentimentos, as emoções, as reações rápidas, o raciocínio lógico e planejado, né? E é muito importante que a gente entenda isso para a gente também entender os nossos alunos e também ajudar os nossos alunos a também entrarem nessa sinergia, né? Então, assim, podemos dizer que a memória e a aprendizagem caminham juntas. A memória e a aprendizagem caminham juntas. Uma vez que a aprendizagem é a modificação do comportamento, como resultado da experiência ou aquisição de novos conhecimentos acerca do meio, né, dos meios, e a memória é a retenção desse conhecimento por um tempo determinado. Para tal, a aprendizagem e a memória necessitam de mecanismos neuronais mediados pelas sinapses nervosas. Essas sinapses podem ser afetadas por estímulos neuropsicológicos, eletrofísicos, farmacológicos e a própria genética molecular, que determina alterações nesses circuitos. Então, vejam, é um ciclo, né? Se você afeta os neurônios, por algum motivo que seja, a produção desses neurônios, ou em excesso, ou por falta desses neurônios, a gente consequentemente vai afetar na aprendizagem e na memória do indivíduo. Para que o armazenamento de informações ocorra, são necessárias modificações permanentes nas sinapses das redes neurais de cada memória. E para a evocação de uma memória é necessária a reativação de redes sinápticas de cada memória armazenada. Então, eu fiz uma memória, ela está guardadinha. Eu preciso ativar novamente essa memória, então eu preciso ativá-la de forma sináptica novamente, tá? Vale lembrar que as emoções e os níveis de consciência e o estado de ânimo podem inibir esse processo, né? Às vezes a pessoa está triste, ou a pessoa não está atenta, ou ela está desanimada, e isso vai afetar na capacidade de memorização dela. Aí, olha só, a neurobiologia cognitiva explica que o comportamento dos nossos alunos, né, meninos e meninas, perpassam aí pela bioquímica cerebral, que eu, né, já falei, por essa quantidade de sinapse que acontece entre os neurônios, tá? E também, lógico, né, pelas questões afetivas e emocionais. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência. Às vezes, quando você até não gosta da matéria, mas, cara, você gostou daquele professor, você gosta daquele professor, você retém, você aprende o conteúdo mais facilmente, né? Quando a gente está triste, quando a gente está, né, num estado emocional não favorável, isso dificulta demais o aprendizado, né? Acho que todo mundo já passou por isso. E aí o olhar do professor em sala de aula precisa ser direcionado na pluralidade da singularidade. Você tem que olhar
o todo, o meio, né? Você tem que tentar enxergar ali o estado emocional daquela criança, se não tem uma certa dificuldade que é fisiológica, né? E quando ele fala pluralidade da singularidade do indivíduo, né? Cada indivíduo tem uma gama de estímulos externos e internos que promovem a aprendizagem. Dessa forma, deve-se considerar o mundo de cada um, a cultura, a região, enfim, as várias dimensões em que o ser humano está inserido, inclusive as sutis diferenças das estruturas cerebrais, porque, como a gente viu, cada cérebro é único, né? E para a gente finalizar a nossa aula, o processo de aprendizagem de um indivíduo, ele passa por esses 5 pontos, né? A sensação, a percepção, a formação de imagens, simbolização e a conceituação. A sensação é o nível mais primitivo do comportamento, referindo-se unicamente à ativação das estruturas sensoriais, sensação pelas quais o indivíduo pode perceber o mundo que está ao redor dele. A percepção é a tomada da consciência relativa às sensações que ele está sentindo, né? As sensações em progresso. A eficiência da percepção depende de que o aparato neurobiológico dele seja capaz de converter, né? De converter as sensações em impulsos elétricos. A formação de imagens refere-se a sensações ou informações já recebidas e percebidas, né, que é baseado na percepção que o indivíduo irá formar imagens. As imagens estão relacionadas aos processos de memória, já que corresponde a um registro de aspectos das experiências vividas, né? Ele vai armazenando aquelas experiências vividas como se fossem imagens, ainda que elas não se associem a palavras. A simbolização é a habilidade descrita como exclusiva da espécie humana e que corresponde à capacidade de representar uma experiência de forma verbal. Então, ele armazenou na forma de uma imagem e ele consegue expressar de forma verbal ou não verbal, né, usando símbolos, por exemplo, visuais ou auditivos, aquela informação que ele armazenou. E a conceituação é o complexo processo mental que envolve capacidades de abstração, classificação e categorização. Ok? É isso, meninos. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí sobre a nossa aprendizagem, porque isso vai influenciar e vai fazer a gente entender um pouco como que se dá o processo de aprendizagem dos nossos alunos, né? Que às vezes a gente acha que é simplesmente porque o aluno não quer, né, aprender, e não é simplesmente só porque ele não quer aprender, porque existem vários fatores que envolvem a aprendizagem. Um beijo para vocês.